Podcast Bagurias. Assuntos descontraídos e entretenimento pro teu início de tarde. Muito boa tarde, começando por aqui nas ondas da Rádio Serrana 106.1 FM, o nosso podcast Bagurias. Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Isso aí na Bueno. E é um prazer estar aqui com vocês, um pouquinho de cada uma, muito de todas nós. E a gente começa dando aquele boa tarde gostoso, tá friozinho, mas tá bacana você que tá ouvindo a gente ao vivo pelas ondas da rádio, nos assistindo na página do Facebook, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos lá, a gente já vai, apresentar a nossa convidada, mas antes disso, gurias, vamos lá. Atire a primeira pedra, quem nunca comeu para magicamente se sentir melhor. Como se aquele lanche irresistível se tornasse uma necessidade básica para sobreviver naquele dia mega difícil. Quando nos damos por conta a frase, gente, eu mereço, Eu vou comer isso porque eu mereço. Começa a se tornar um hábito e a qualquer situação de estresse, ansiedade e frustrações recorremos aos deliciosos quitutes. No entanto, mais do que saciar a fome, é como se a comida fosse um super abraço quentinho, carinhoso. Mas vejam só vocês, Esse hábito tem nome e sobrenome. Ele se chama fome emocional. E para falar dessa fome emocional, nós estamos recebendo com todo o carinho do mundo, dando as boas-vindas para ela. Gente, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por essa pessoa e por essa profissional, Letícia Loss. Eu falo nutricionista, mas agora é terapeuta nutricional. Seja bem-vinda, Leti. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Um prazer imenso. E vamos bater esse papo aí sobre comer as emoções, Sobre fome emocional. Pois é, gurias. E comer as emoções parece até engraçado. Soa um tanto engraçado, Soa um tanto engraçado. Mas e aí, Eu comecei falando, atire a primeira pedra, quem nunca? Não, e mais engraçado ainda eu e tu, Jô? Nossa, pois é. Tipo assim, ai, meu Deus. Que a gente trabalha com isso, trabalha no guria? ramo, E acontece. O cliente tem todo aquele outro lado, E acontece. Não, e nosso também, Nossa, no dia a dia aí, Porque é open, Eu digo pra todo mundo, eu tenho o open de doce, bom, a Jô open de pão. É open. Então é muito emocional, assim, tô bem ansiosa. E aí vem a pergunta, Leti? Bom, a gente usa o termo nutricionista, mas agora terapeuta nutricional. Conta um pouquinho pra gente, Porque até então as pessoas separavam muito as coisas, mas hoje a gente consegue entender como a questão da alimentação tá totalmente ligada com o nosso emocional, Sim, sem dúvida. Na verdade, a alimentação começa na cabeça e não no estômago, Então, a gente... Eu busquei... No início, quando eu comecei a atender em clínica, eu ficava inconformada com os relatos dos pacientes que não conseguiam ter resultados e às vezes traziam outras dificuldades além da alimentação, outras questões, problemas familiares e coisas em casa e tal. E aí, nesse sentido, eu queria muito entender o que acontecia de verdade, que fazia com que a pessoa não conseguisse seguir. Porque eu tenho aquela teoria, vocês que me acompanham, vocês já ouviram falar. As pessoas sabem o que devem fazer para emagrecer, manter o peso e tudo mais. Mas a dificuldade em aplicar isso. Então, esse sempre foi algo que me intrigou e que me fez buscar conhecimento, buscar especializações, e fui fazendo especializações e fui estudando sobre comportamento humano. E foi indo, até que eu cheguei num ponto que eu disse, bom, mas eu sou muito mais terapeuta do que só nutricionista. E aí, a gente já tinha esse nome sendo utilizado na nossa área, E eu disse, bom, então vamos mudar. Não sou apenas mais nutricionista, até porque nas minhas sessões, nos meus atendimentos, a gente trata muito mais do emocional, muito mais do psicológico, do que eu faço muito mais terapia hoje em dia do que coma isso, não coma aquilo. Sim. Porque eu vejo que não é isso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam saber
receber uma lista de alimentos proibidos ou uma lista de alimentos que podem. Sim. Até porque a grande maioria, quem já tentou emagrecer, já passou por nutricionistas e já recebeu esse tipo de tratamento. E não funciona a longo prazo. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa mudar a relação com a comida, a gente precisa realmente saber lidar com as emoções. E tu falaste uma coisa importante no início, é o comer para se acalmar no hábito. Se isso acontece eventualmente, tá tudo bem, porque eventualmente acredito que, poxa, até eu vou comer um pouco a mais porque tá frio, porque tá chovendo, sei lá, porque eu tô estressado, porque eu tô cansado. Mas o problema é quando se torna um hábito automático, na repetição, né? Então, eu busco no meu trabalho de nutrição terapêutica, justamente por isso, terapeuta nutricional, trabalhar muito mais essa parte psicológica, essa parte emocional, que, assim, tem um mundo de coisas que a gente pode falar aqui, do porquê, do que tá por trás disso, enfim. E aí a gente falava do hábito, né, gurias? Mas como é difícil, a gente às vezes nem nota que isso se tornou um hábito, É verdade. né? Talvez é um pouco da nossa região, tu não acha, Lê? Tá Gurias? tá triste. Aí tem sim, que Tudo parar, é tem muito, que comer. tipo, tudo. Tudo é muito, tô na TPM, tem que comer. Tô triste. tipo, ontem minha mãe, querida minha mãe, ontem eu fui pegar os guris, aí os guris sempre gostam de ir na casa dela, eu tenho que dar uma restringida. E o que ela tá fazendo? Um bolinho. Querida, É sabe? que tem um Pra trazer afeto, um né? conforto. Muito afeto. E aí, mas aí, tá, até que daí ela fala assim, pra mim e pros guris, porque meus guris têm 4 anos e eu realmente, eu restrinjo o consumo de açúcar. Coisa que eu não faço comigo atualmente, mas com eles eu tento, né? Final de semana, tipo, eu realmente, é um lance consciente com eles, mais do que comigo, sabe? E aí ontem dela disse, mana, mas o bolo não tem açúcar. Aí tinha uma colherada de doce de leite em cima. Sabe? Mas, tipo, ela trouxe com tanto, sabe? Tu entende, Leti? Tipo, com tanto carinho, assim, amor, o lance. Daí, e olhem só, gurias, eu nunca tinha feito bolo pros meus filhos, tá? Nunca. Porque era sempre uns lances assim, banana, aveia e botava um cacau. É bolo. Até que eles começaram a mudar. Tipo, tem 4 anos, né? Até 2 anos eles não comeram açúcar. Até que eles começaram a mudar as relações. Tem algo de errado que não tá certo nesse bolo da minha mãe. Aí eles começaram a realmente provar o que é bolo. Da mãe, da avó. Né? Aí um dia eu tava inspirada, eu disse, eu vou fazer um bolo de formigueiro. E eu fiz. Gente, porque eu disse, gente, tinha muito esse lance de criar essa conexão. Esse, né, com a minha mãe tinha comigo, eu tenho. E eu disse, eu nunca criei isso com meus filhos, eles têm 4 anos. Aí eu fiz toda empolgada e até hoje, todos os dias eles pedem, mamãe, o bolo de formigueiro. Queridos. E eles comeram uma fatia. Mas marcou. Marcou. Mas aí eu acho, aí que tá o X da questão, né? Não sei o que vocês acham, Leti. Porque não é tu banir, não é aquele mimimi, porque a gente também vê que o pessoal às vezes apela nas redes sociais, nós estávamos falando nos bastidores da importância de profissionais como a Leti, que estudam, que aplicam, postarem sim nas suas redes sociais informações, porque tem muita desinformação nas redes. E o pessoal às vezes coloca um extremo tão grande, tão pesado, que tira a beleza da comida, a comida afetiva, né? A gente fala da gastronomia, né? Com 2 experts também. E é um carinho, é um conforto, é um amor. Mas aí, por outro lado, o pessoal trata, eu vou dizer até a palavra, parece tudo muito mimimi, né? Poxa, então, Leite, como é que é isso? A alimentação acaba se tornando pesada. Exato. Ai, sim. Isso é muito grave. Eu canso de receber pacientes no consultório que passaram por profissionais que, gente, não podiam comer absolutamente nada. Era a dieta do queijo por 10 dias, depois incluía carne, e depois era ovos, e a pessoa começou a perder cabelo. Imagina. E começou a passar mal, e foi pro médico, o médico disse, acho que tu tem que parar a dieta, porque a dieta não tá te fazendo mal. E aí começa a criar toda uma crença errônea nas pessoas de que não funciona, de que para emagrecer tem que Passar excluir fome alimentos, ou restringir. Exatamente. E tudo é questão de a gente comer, aprender a se relacionar diferente com a Sim. comida. A tu tá em paz com os alimentos. A tu saber que tu pode comer o doce, que tu pode comer o bolo, mas que vai ter momentos para te fazer isso. E que, claro,
o ideal é que tu coma com fome, não a fome emocional, mas a fome que o teu corpo tá te dando sinais que tu tá com fome de verdade, que tu tá com fome física, e que, bom, agora eu vou comer um bolo. E tudo bem que tu comer um bolo num lanche da tarde, em vez de uma banana com aveia, por exemplo. Mas, tudo, claro, tem também a questão da quantidade. Mas as pessoas acabam, elas são muito, é muito grave isso, de dieta, como é que fala? Proibitiva, né? Restritiva. E tu não consegue manter isso pra tua vida, tu não consegue adotar pra tua vida, né? A gente vai chamar o comercial rapidinho pra na volta ter um pouquinho mais de tempo, porque vem a questão, gurias, né? Tá, e como é que eu vou saber quando a tal da fome emocional me prejudica? Quando é que eu tô sendo prejudicado por ela, né? Porque aí tem outras questões, a gente recebeu algumas perguntas e a gente vai trazer no próximo bloco o pessoal aí que perguntou. Tem uma moça que mandou mensagem que ela acabou desencadeando aí um problema bem sério referente à alimentação, porque na infância eles não entendiam que o que ela tinha era ansiedade, que ela tinha, né, uma questão com a comida por conta de outros assuntos, né, da vida dela. Ela mandou uma pergunta bem interessante pra Leti e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que daqui a pouco não tá entendendo, né, por que eu não consigo, né, o que tem de errado comigo. Não é errado com o profissional, nem contigo, nem com ninguém, é só entender que existem emoções e que tu é um indivíduo, né? E entender que tá tudo bem também, sim, né? Gente. Mas é isso aí, é às vezes, sabe? É tipo, tá de boa, ser amigo, né? Da comida que tu tá comendo, sabe? Como tudo na vida, o bendito equilíbrio, né, gurias? Equilíbrio. O equilíbrio. Nós vamos pro intervalo assim, ó, vapt-vupt, a gente já volta. Leti, tu é a nossa convidada também, né? Em uma só voz, entoar o nosso coro do Bagurias. Ai, sim, né? Você está sintonizado em 106.1 FM, esse é o nosso podcast Bagurias. Já a gente volta, boa tarde. Aqui só toca as melhores. De volta com você. E assim, ó, vou repetir, porque a gente tem que falar, né, Jô? O nosso slogan diz muito a respeito disso tudo, ó. Um pouquinho de cada uma, muito de todas nós, né? E a gente tem certeza que esse bate-papo vai te ajudar de alguma forma. Compartilha com as tuas amigas lá naquele grupo bacana. Tenho certeza, porque muito mais, né, Leti? É um assunto que a gente conversa já por natural, mas tu deve receber centenas de pessoas que te buscam, te procuram, e com certeza com uma dor, né? Existe uma dor por trás disso tudo que a gente tá falando. E aí, podemos começar com as perguntas? Sim, porque a gente tá praticamente uma consulta aqui, né? Uma consulta, gente, exato. Intervalo era Exatamente. E o legal, porque as gurias vão participando do bate-papo junto com a gente. Leti, olha só essa pergunta aqui bem interessante, ó. Eu acho bem importante falar sobre isso de uma forma intencional, né, sobre a questão da fome emocional. Na minha adolescência, sofri muito, inclusive com sobrepeso, porque eu comia desenfreadamente e não era por fome, era por ansiedade devido a questões familiares. Fui taxada por muito tempo como alguém que não se cuidava, que não tinha controle. Com o passar dos anos, por conta disso, eu desenvolvi um distúrbio alimentar. Hoje eu tenho vários acompanhamentos, mas através da minha alimentação era nítido que eu estava com problemas emocionais, porque com certeza uma coisa está atrelada à outra. Pena que ela diz que ela poderia ter descoberto isso antes e isso teria aliviado ela de passar por muitas dores. E é por esse caminho, né, Leti? Eu acredito que a principal dor, uma das, não sei se vocês podem compartilhar, a questão é o que se vê muito, que se fala, é só seguir a dieta. É só ter força de vontade. Muito difícil, né? É só fechar a boca. Mas não é só isso. A gente sabe que não é. Não. O tanto que eu estudei as especializações que eu busquei justamente para entender o que estava por trás disso. Porque pensa, gurias, se fosse só isso... Sim, né? Seria tão seria fácil. Todo fácil. mundo faria. A gente, olha, nem precisa ter nutricionista quase. Porque, tipo assim, é só fechar a boca, tranquilo. Segue a dieta que você pegou na internet. E a única que você fez na vida. E você fórmula perfeita. E mantém. Beleza. Mas não é isso que a gente entende. Não é isso que a gente percebe. Então, é muito, vamos dizer assim, triste, sabe? Esse olhar de não entendimento, de falta de compreensão que as pessoas têm com quem sofre com descontrole alimentar, com compulsão, com quem realmente
não consegue separar as emoções, não consegue racionalizar com comida, não consegue pensar antes de comer, sofre com impulsividade, certo? E por que isso acontece? Se a gente for parar para pensar, quando que a gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe da nossa mãe é o leite materno, né? E isso vem associado com carinho, com afeto, com amor. E ao longo da vida, as situações que a gente vai vivendo vão reforçando a associação de prazer com a comida, de emoções, né? Então, sabe aquela coisa assim, tá doente? O que tu quer comer? Vamos fazer uma comidinha. É verdade, Sim, Cuidado de cuidado, né? Sabe? Então, assim, come. Muitas vezes, assim, muitas famílias até hoje acabam forçando as crianças a comerem. Tudo. Come demais, Come tudo que tem no tudo. prato. Jogar comida fora é pecado. Então, tudo crenças que acabam distanciando as pessoas da conexão com o corpo, da conexão com a fome de verdade. Ah, da saciedade. Da fome e da saciedade. Porque se tu foi uma pessoa que... Quem tá me assistindo. Uma pessoa que viveu numa família onde tu não aprendeu a entender os teus sinais internos de fome, que é a barriga roncando, dor de cabeça, uma sensação de fraqueza, às vezes, Mau da humor. pessoa, mau humor, Né? irritabilidade. Esses são sinais de fome física. Se você viveu num ambiente onde o tempo inteiro a comida era ofertada, e era ofertada para quê? Não tem o que fazer, vamos comer. Tá triste, vamos comer. Tá feliz, vamos comer. Tá entediado, vamos comer. Vamos comemorar, o que vamos fazer para comer? Sim. Então, e a gente percebe que aqui na nossa região isso é muito comum. Sim. E aí, acaba que o quê? A gente se torna um adulto que o tempo inteiro tá comendo, mas nem sabe por que tá comendo. Por E que tá comendo? Não beliscando, sei. né? E tipo, tu não chega a sentir fome, né? Porque, tipo, tu tá sempre, não chega a sentir fome. sempre comendinho. E é Eu vi aquele vídeo que tu publicou no teu Instagram, que qualquer coisinha tá, né, tipo, tá lá trabalhando com a bolachinha. E isso é muito inconsciente, a gente acaba fazendo isso sem Ou nem mastigando alguma coisa. perceber. Fica É. sempre... Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que as emoções, elas estão enraizadamente associadas à comida, ao prazer, à recompensa, porque a gente vive no ambiente, a sociedade, os pais, os Sim. avós, reforçam isso o tempo Sim. inteiro, e as crenças também tem a ver com isso. Mas o segundo ponto é o hábito automático. É o tu estar fazendo esse movimento de comer sem fome o tempo inteiro e sem se questionar e sem pensar antes de comer. Por isso que eu digo que às vezes eu tenho um intensivão, ano passado eu fiz o desafio intensivão Vida Saudável, e uma das coisas que é tão simples, mas tão simples, que dá um resultado muito legal, que é o pensar antes de comer. Olha. Prestar atenção antes de comer. Essa é uma estratégia fantástica. Porque se vocês, por exemplo, que vocês comentaram lá no trabalho, eu imagino que seja mais difícil ter autocontrole mesmo. Tá sempre com comida ali, testes, enfim, receitas. Mas se vocês, por alguns instantes, se estiverem conscientes, a palavra, acho que é uma palavra importante, a consciência, né? Estar consciente, presente. E dizer assim, não, só um pouquinho. Eu preciso disso agora. Eu tô com fome. Eu almocei meio-dia, agora é recém 1h30. Então, essa consciência, esse prestar atenção antes de comer. E é claro que quando a gente está no hábito automático que vocês trazem, do fazer sempre, o tempo inteiro, sem... tu tá ali vivendo, tu tá fazendo isso. Se torna mais difícil e a gente precisa colocar mais energia para mudar. Porque a mudança, ela exige esforço, realmente. E qual é o tempo caminho que tu acha, Leti, assim, dessa mudança? Assim, se a gente fosse falar, eu sei que num período de tempo, assim... Pra virar... Essa chave, Virando a chave, sabe? Qual é o momento mais difícil dessa mudança? Eu acredito que cada uma tem um tempo. Tá. Cada pessoa, por Sim, si só, claro. tem o seu tempo. Mas o que a gente tá falando nos bastidores antes... É aquilo do... Se hoje tu abrir a exceção e disser, tudo bem, tá frio, eu vou comer esse bolo 1h30, mesmo quando tô com fome, amanhã ou daqui a 2 horas vai ser mais difícil tu dizer não. E aí, quanto mais sim tu diz pra comida, mais tu reforça esse automático, essa repetição, essa sinapse neural que a gente diz, que a neurociência explica, né?
e mais fica difícil tu fazer o caminho inverso. Tá. E mais... e menos orgulho tu fica de ti mesmo, e mais tu te cobre, mais pra baixo tu fica, assim, Sim. por diante de uma bola de neve. Agora, do contrário, se tu faz, não. É consciência, pensar, estar presente, ouvir a tua conversa interna e dizer assim, não, Letícia, 1h30 da tarde, tu não tá com fome agora. Tu pode esperar até as 4 pra comer esse bolo. Uhum. E tu faz isso uma vez. E tu faz isso de novo. E no dia seguinte, e de novo, e de novo, e de novo. E às vezes vai ter uma recaída, um dia que outro. Tá. E aí tu vai criando um novo automático. E a tua mente é como se fosse uma estrada, sinapses neurais, né? O hábito automático, ele é criado a partir da repetição. Então, aquilo que tu repete infinitamente, tu faz sem pensar. Tu faz automático, Sim. modo avião. Um exercício. Sim, Como tudo na Como vida, tudo né? na vida. Agora, como é que a gente muda um hábito automático? Criando um novo caminho, uma nova forma de se comportar. E aquilo que tu precisa, e aí, isso tu precisa repetir milhares de vezes, pegando um novo caminho. Qual que é o novo caminho? Domínio próprio. Tá. Autocontrole. Sim. Dizer não. Não, só um pouquinho. Quem manda aqui sou eu. Sim. Tipo assim. Sim. Porque pensamentos são apenas pensamentos. E aí a gente precisa entender. Tipo, brigou com o marido. Gurias. Tipo, eu briguei com... Aí já vai sair. Atenção, extra. Tipo, sério? É verdade. Olha, brigou com o marido. Aí tem uns dias que eu vou trabalhar de noite na padaria, tipo domingo de noite. Cara, teve uns dias aí que a gente deu uns fight. Eu fui lá, olha só, chocolate branco, minha perdição. Tem as lastras. Gente, eu comi até me doeu o estômago. E não foi assim 3 quilos. Mas foi um punhado. Mas eu comi, olha só, rápido. Sim. Me doeu a barriga. Você nem percebeu o gosto. Eu não, nem senti o esse é o gosto. problema. A gente come com raiva, parece. Comi com raiva, me senti, pior ainda, autodestrutivo. Gente, aí só piorou. E sabe quando eu noto que eu faço isso? Quando eu tenho muita coisa pra fazer e parece que tu larga tudo, tu procrastina como ato de procrastinação. Uma fuga. Uma fuga, vou comer. Tipo, eu tenho tanta coisa pra fazer. Não, eu Sim. vou comer. Sabe? Parece que me alivia a minha alma. Só que aí quando tu nota que tu acabou o pote lá e tu ainda tem as tuas coisas pra fazer, aí parece que todo alívio que tu precisa, necessita correr pra aquela comida, enfim, né? E não é uma questão, né, Leti, só de mulheres. Tu acha que tem homem assim também? Tem. Ai, tem. Eu acho que Tem? também. Tem, com certeza tem. Com certeza tem. Bah. Com certeza tem. Pacientes, inclusive, tenho pacientes, homens que trazem isso. E é realmente como vocês falam, não há prazer quando se come demais. Quando se come rápido, quando se come sem Ainda pensar. mais em excesso. É, Né? Porque não em é excesso prazer. a gente não sente mais de fato o gosto. Tipo do doce, eu vejo muito Porque isso. aí nas Comer vezes... é muito prazeroso, mas esse comer é emocional, não Sim. é. Ai, né? As primeiras não é. colheradas, tipo, ai, dá aquela... Mas e depois tu já tá, sabe? Não Sim. precisaria. Falando em homem, tem um ouvinte, né, que Olha. mandou uma mensagem, um homem, ele mandou que super, nossa, amigo, colega, super me identifiquei. Eu sempre me sinto culpado depois de comer emocionalmente, né, ou seja, ele já deve estar por dentro de que tem uma... Então, 100% da população, tamo junto aí, ó. Tá todo mundo se sente culpado e se cobra. principalmente se eu estou levando uma vida mais saudável e lá pelas tantas enfio o pé na jaca e acabo jogando de vez tudo pro alto. Ele diz que, né, tava direitinho e daí falou, sentiu que ficou ansioso por alguma questão, né, que ele não contou o que é, né, gostaríamos de saber Não vai também. brigar com a Né? esposa, né? E aí comeu, sente que todo o esforço que fez lá no início, né, pra saúde dele, acaba não valeu de nada, né? Acaba jogando tudo pro alto. E sabe da onde que isso vem? Daquela lista do isso pode, isso não pode. Bah, olha só. Daquela dieta restritiva que ele recebeu. Da crença Sim. de que pra emagrecer eu preciso fazer 100% tudo certo o tempo inteiro. Que eu não posso Sim. comer um bolo numa quarta-feira de tarde. Sim. Porque senão já perdi, coloquei tudo a perder. Daí que vem esse tipo de comportamento da Jaque. As pessoas têm muito, muito grave isso. As pessoas têm
crenças sobre dieta. Sim. Crenças sobre alimento, que a massa, o doce engorda, que o pão engorda, Sim. que a massa não sei o quê. Isso não é verdade. Tu não coloca tudo a perder numa única refeição. Exato. Querido amigo, né? Querido ouvinte, não colocou tudo a perder numa única refeição. Então, a grande sacada, e que eu compartilho isso muito lá no meu Instagram, é: comeu o que for, o chocolate e sentiu mal, e a pizza e se empanturrou, não importa. O que importa é o que tu vai fazer depois. E o que tu vai fazer depois é retomar. Sim. Retoma a tua vida saudável, não importa o tamanho do estrago, porque não é o que determina a tua saúde, o teu resultado de emagrecimento, de se manter bem, é o que tu faz a maior parte do tempo. Entende? E a gente quer muito resultado Rápido. É. Só Aí que tu tem o quanto tempo imediatismo. demorou pra engordar, né? E a gente, tipo, aí um mês quer ser 20 quilos. Uma semana aí, um mês. Tu tem o imediatismo e tu tem o perfeccionismo. Nossa, muito. O querer tudo perfeito. É. E aí não funciona a longo prazo. Não consegue sustentar algo. Não. Vocês que trabalham com comida, assim... Sim. eu vou ficar um mês sem comer nada. Sim, sem comer açúcar. Nossa, Cara, eu fico... Imagina ainda, nossa, Não. sem comer açúcar no mês. Oi. Não, vocês têm que se colocar uma meta diferente, Sim. vocês têm que se permitir. Olha, hoje já foi a da semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Porque assim você começa a criar uma relação mais saudável, mais equilibrada, mais prazerosa com a comida. Não aquela coisa do não pode. Sim. O não pode não funciona. E com as crianças? E com as crianças, porque é algo que eu tenho visto bastante nas crianças enfim, mais próximas, né? Sim. Porque esse não pode, eu noto que às vezes gera, ao invés de tu limitar a criança, gera uma vontade. Eu já vejo crianças com aquela não pode, quando vai atacar tudo, né? Como nós, às vezes, né? Eu já vivi isso. Eu vivi Exato. isso quando Essa antes de ser compulsão. nutricionista, eu vivia isso. Eu tinha ainda... Sabe aquelas revistas? Revista, Capricho, aquela Corpo e Saúde, nem lembro os nomes. Eu era adolescente e a gente via aquelas dietas, aquelas modelos, aquilo tudo. E eu tinha amigas que queriam emagrecer, amigas da minha mãe que queriam emagrecer, e aquilo me intrigava, porque eu sempre comia de tudo, sempre fui uma pessoa que comia de tudo, não tinha problema. E eu comecei a olhar para elas e dizer, gente, mas o que acontece, né? E eu comecei a entrar meio que na onda delas. E comecei essa onda de dieta, de que era errado comer chocolate, que não podia comer massa. Então, eu entrei na graduação, há mais de 12 anos atrás, com essa visão também, com essas coisas que eu estava falando no início ali, que não pode. E aí tive que me trabalhar bastante também para entender que quer comer o chocolate porque tu tá um pouco estressadinha, vai lá, come 2 quadrados. Mas daí o lance é comer devagar, assim, né? Vai você prestar Sim, atenção antes de curtir comer, ali. saborear. Sim. Porque não vai atrapalhar o teu dia se tu comer 2 quadradinhos de chocolate. Tu vai, inclusive, combinar contigo mesmo, 2 quadradinhos. Sim. Conversar contigo mesmo. Agora, o problema é a impulsividade e esse exagero, né? Esse comer demais. Então, é um mundo de informações, é um mundo de coisas que a gente pode falar aqui. Gurias, a gente vai pro intervalo comercial, mas no próximo bloco tem uma pergunta bem interessante. TPM, né? Porque aqui tem uma ouvinte que disse assim, olha, eu tenho notado que minha fome emocional piora durante certos períodos do mês. Mas aí a gente vai conversar, Leti, será que é fome emocional? Como é que a gente lida com os hormônios também? Porque às vezes tem... Tá, e agora todo mundo vai colocar culpa na fome emocional, né? É tudo culpa dela agora, né? Coitada da fome emocional. Mas a gente já volta no próximo bloco pra falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, meu povo. Tamo de volta com o nosso Bagurias. Que assunto gostoso, que bate-papo bom, enriquecedor pra nossa mente e pra nossa alma também. Porque aqui a gente tem, olha... Bom, só nos bastidores daria outro podcast, né? Só o que eu tenho a dizer. Gurias, mas a gente retorna do bloco comercial fazendo aquela pergunta anterior, né? Será que é tudo culpa da fome emocional? Será que é tudo fome emocional, hein, Leti? Aqui a ouvinte fala sobre a questão da TPM, dos hormônios que ela nota. Ela usou o termo, eu me sinto um pouquinho mais descontrolada. Mas, não é só ela, né? Também. Estamos juntas. Estamos juntas. E aí, Leti? Até porque, assim, fisiologicamente falando, na TPM, nós temos mais fome. Nós necessitamos de mais calorias. No inverno também, no frio também. Então,
eu questiono, eu trago, eu questiono ela para ela refletir, será que é mesmo descontrole? Porque, às vezes, essa cobrança é tão grande a respeito da alimentação. É tão essa coisa da perfeição, tem que fazer tudo certo, não posso comer um chocolate, que, às vezes, tu come um pouquinho a mais. E, já tô com descontrole. Meu Deus do céu, isso já é o fim do mundo. E às vezes não é. Às vezes é porque realmente tu tá com uma semana que tu tá com mais fome, que tá mais frio, que tu precisa de alimentos mais quentes, mais... como é que fala? Que dão mais sustância, vamos dizer assim, sabe? Bolo, né? O que eu ouvi essa semana foi assim, eu não tô conseguindo comer fruta de tarde, eu preciso de bolo. Mas é verdade, parece que dá mais sustância mesmo, né? O carboidrato, né? E essa questão. Então, na TPM, a gente acaba comendo, nessa semana, a gente acaba comendo um pouquinho a mais. Isso não vai atrapalhar o teu se tá buscando emagrecimento, ou mesmo quer manter o peso, não vai atrapalhar, não vai fazer tu engordar, não vai fazer tu não emagrecer no final do mês. É importante, sabe o que é mais importante? Que a gente acabou perdendo isso, é respeito com o próprio corpo. Sabe? Conexão com o próprio corpo, conexão contigo mesma. Porque às vezes, realmente, tu não quer comer uma maçã de lanche da tarde. E aí tu vai lá e tu vai comer o bolo. Mas não é porque tu tá comendo o bolo, que, meu Deus, já errei, já perdi tudo, coloquei tudo a perder, que eu vou comer o bolo inteiro. Sim. Não, tu só substituiu a maçã pelo bolo. Qual que é o problema? O bolo não engorda. Mas aí tem a mentalidade da dieta que diz que bolo engorda, que é errado. E aí a gente tem que trabalhar pra fazer com que as pessoas entendam isso. Mas fica tranquila e se questiona em relação a esse descontrole, se realmente é um absurdo de volume de comida, porque compulsão alimentar é você comer 3.000 calorias num momento só. O descontrole é várias vezes por semana, durante vários períodos do mês, durante vários meses, né? Sim. Um descontrole é você comer um pouquinho a mais, você comer, sabe? E até que ponto isso que tu tá trazendo é realmente... demais ou é algo pontual. E aí a cobrança, a perfeição fica batendo ali, o ego fica dizendo, tá errado, não devia estar fazendo isso. Não. E já que tu falou da compulsão, como a gente pode identificar que gerou uma compulsão? Tipo, porque eu ouço muitas pessoas falando, eu acho que eu tô compulsiva com o doce, sabe? Sim. Eu escuto muito isso do doce, Sim. de clientes. Como que a gente pode identificar que é ou não uma compulsão alimentar? Quando a pessoa perde o controle. Realmente, quando a pessoa não consegue parar. E quando ela para só quando tá explodindo e que daí ela se dá conta que comeu demais. Mas várias vezes. Sim. Porque tu comer um pouquinho a mais. Tu comer um pouquinho a mais um dia numa refeição final de semana, porque tu tá no almoço. Sim, isso não é descontrole. Tá. Isso é comer. Eu tenho aniversário hoje à noite. Eu vou comer um pouquinho, mas vou comer alimentos diferentes. Isso talvez vai me deixar um pouco mais estufada. Ok. Entendeu? Eu comi um pouquinho mais, me passei. Tá, mas isso não é o descontrole? Sim. Quando tu tá falando, isso é vida normal, isso faz parte, isso é natural da alimentação, dependendo o que tu come. Sabe, a criança não vai passar fome. Não. Se ela fica hoje sem comer e a mãe fica preocupada, meu Deus, ela não comeu nada, não vai passar fome. Porque ela é intuitiva, no dia seguinte talvez ela vai comer mais. E a gente deveria ser assim também. Aquela questão do natural, né, gente? A alimentação deveria ser natural e intuitiva, como a gente estava falando antes nos bastidores. Mas respondendo a tua pergunta, Iná, essa questão do vários descontrole. Porque é todo dia. Entendi. Porque é repetitivo. Entendi. Porque é uma falta de controle que tu não consegue realmente segurar. Né? Que tu tá ali todo dia exagerando. Ou passo o dia inteiro comendo, ou todo dia eu chego em casa de noite, eu vou lá e eu me como até acabar tudo que tem na geladeira. Isso é descontrole. Mas eu vejo que as pessoas querem nomear algo que não é descontrole. Sim, aí vocês querem polêmica? Sim. Vocês querem polêmica, gurias? Adoro polêmica. Vocês querem? Oh, meu Deus. Então eu tenho uma polêmica pra dar pra vocês. Tem uma pergunta que eu achei tão interessante, porque coloca os dois lados da moeda, gente. Meu Deus, gente. Vamos respirar para falar sobre esta pergunta. Porque nós temos, claro, as redes sociais. Repito, né? Muita informação e muita desinformação, infelizmente. Mas aí vem o seguinte, ó. Oi, gurias. Hoje muito se fala sobre nos aceitarmos como somos. Eu concordo com isso.
No entanto, vejo que o sobrepeso/obesidade não é uma questão de estética, e sim de saúde. Não devemos deixar de viver por conta de estereótipos impostos pela moda, mídia, etc., né? Como aquele padrão absurdo e irreal. No entanto, parece-me que ao mesmo tempo que falamos em ter uma vida mais saudável, claro, aos que exageram também, existe também uma banalização sobre o assunto. O que vocês pensam sobre isso? Tanto é que nós temos alguns termos que estão sendo usados, como a questão da gordofobia, e termos assim que, claro, o pessoal acaba utilizando de forma pejorativa e caracterizando questões muito fortes que machucam, que estão fora do controle. Mas a pergunta dessa ouvinte aqui é muito interessante, porque coloca em discussão, em pauta, né, dois ângulos diferentes de uma mesma realidade. Aí, Leti. Estávamos, inclusive, falando nos bastidores sobre isso. Eu acredito que... Inclusive, o meu trabalho é sobre isso, nutrição terapêutica, um processo de autoconhecimento para te encontrar o teu bem-estar. E tu se sentir bem na própria pele. De corpo, de mente. Porque tem um lado de que tu tá muito magra. Já atendi pacientes assim também. Muito magra. Mas a base de dieta restritiva. E a pessoa tá com uma mente inferno. De cobrança. De peso, de culpa se comer alguma coisa diferente. Isso não é viver também. Nossa. Né? O outro extremo, onde tu tem obesidade, onde também tu tem dificuldade de se controlar, tu tem baixa autoestima, tu tem dificuldade de se acalmar internamente, tu usa comida o tempo inteiro pra tudo. Pra diminuir a ansiedade, pra o estresse, pra problemas de família e tudo mais. Então, são dois extremos. E nenhum extremo. A gente não deve viver em nenhum extremo. E nossa, eu achei tão bonito isso que a Leti falou, né? Você tem que viver bem na sua própria pele, no seu formato. Em como você se sente bem, da mesma forma que nós temos pessoas magérrimas, que tu vai fazer um exame, né, Leti? Também, como a Leti falou, a própria questão da saúde mental, da mesma forma, a pessoa que não vamos falar em sobrepeso, mas que, enfim, o seu corpo tem o formato violão, ou enfim, gente, as diferentes formas e formatos. Eu acho que isso não é a questão do parâmetro. A questão da saúde é o interno, começa pelo interno, né? E assim, a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que o excesso de gordura no corpo tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque é uma doença. Então, assim... a questão de se sentir bem na própria pele, no próprio corpo, entender que tu tem um jeito, uma estrutura corporal, certo? Isso. E que tu vai atingir ali o teu melhor, o ser saudável dentro do contexto do teu corpo, da tua rotina, da tua vida. Agora, aceitar o excesso de gordura absurdo... Não, porque isso traz doenças a longo prazo. Isso é inflamatório, isso é... Mas tipo que nem eu. Eu nunca tive cintura e nunca tive quadril. Sempre fui reta. Mas, às vezes, na minha adolescência, eu fiquei pensando... mas eu queria tanto ter uma cinturinha. Tipo, um dia eu comecei a fazer academia e o cara falou assim pra mim... Olha, agora tu vai ter o que tu sempre quis. Que é bunda. E eu disse assim, eu nunca quis. Sério, mas vocês entenderam? Ele já me botou num quadradinho. Num padrão. Tipo, talvez eu quisesse quando eu fosse adolescente, mas agora eu falei pras gurias no 30 a mais, onde a gente consegue ter mais consciência, escolha, maturidade. Eu não quero ter bunda, entendeu? Sério, fica assim, oi, eu quero fortalecer, claro, as minhas pernas, o meu glúteo, pra não ficar com dor, mas não quero ter aquela bundona. Então eu tô... Minha coxona. Eu tô conseguindo me aceitar, entender? Mas, ó, 38 anos, Leti. Mas tipo assim, gente... Mas aceitar, isso é importante, aceitar aquilo que tu não consegue mudar. Sim. Aceitar que o teu corpo é desse, né? Sim, aí a tua altura é essa. Sim. O teu perfil de verdade. tem mais quadril, menos quadril, mais... A gente fica se comparando. Maior aqui, só que a gente se compara com o irreal, gente. Nossa. O irreal. Sim, porque o que a gente tem como, né? é irreal. A rede social, Mudar, pelo amor de Deus, os tratamentos que são feitos nas fotos. Pra aquela mulher que tem aquele estereotipo, aquele perfil de corpo,
Ok. Maravilha. Sim. Mas com quem que tu tá se comparando? Será que é possível tu chegar naquele corpo? Né? Sim, é E aí o verdade. meu professor de yoga, que eu pratico yoga, gente, eu mandei uma pergunta assim pra ele um dia, né? Eu disse, porque enfim, eu sempre tive barriga e pelo visto eu sempre vou ter. Minha irmã disse que vai ser cirurgia plástica, eu disse, olha, talvez você vai perder ali. Ai, brincadeira, Leti. Ai, eu estive olhando. Ai, talvez eu vou perder ali minha barriga quando tu virar cirurgia plástica, né? Mas aí é uma coisa que às vezes parece que incomoda. Em algumas atividades físicas, alguns hobbies, tu ter a barriga. Daí ele disse assim, mas na verdade, o teu corpo é a tua ferramenta. E tu entendeu? É o que tu precisa agora. É o que É a tua tu ferramenta tem. de trabalho. Isso. Sim. É o que tu Cara, é. me caiu uma ficha. Como é que tu assim. vai ter boas relações, um rendimento no trabalho, sabe, fazer as coisas acontecerem, se tu não tem um corpo que acompanha? Eu lembro, me marcou uma paciente que me falou assim, a minha mente faria 1000 coisas, mas o meu corpo não acompanha. Ai. E a gente se priva. E às vezes a gente se priva, né? Não, e como De- tu vai nossa, esperar de ter fazer outro coisas, corpo sim. pra Sim. fazer o que tu quer? Isso, É isso que eu entendi no lance que ele me Aham. falou. Agora eu vou esperar emagrecer, perder minha Sim, barriga pra pra fazer poder fazer yoga? isso. Não. Tu tem o corpo que tu acha que é ideal, É verdade. não é? Mas pra quem? Pra que tu tá fazendo isso? Pra quem tu tá Nossa, fazendo gente. isso? E sempre quando tu faz pra outra pessoa que não seja tu mesma, não funciona, tu não consegue sustentar, tu não vai levar adiante. É verdade. Não resolve. Gurias, a gente vai correr pro intervalo comercial, assim, ó, mas voando. É aquele exercício do dia, é agora, durante o comercial. Mas a gente já Esperem. volta. Esperem! Vocês estão conferindo nosso podcast Barulhias. Meu Deus do céu, o tempo passou rápido demais. Tô apavorada, não sei vocês, né? A gente Apavoradíssima. vai ter que ter parte 2? Parte Vamos dois, ter que ter verdade. parte 2 para voltar a falar sobre isso. Leti, a gente já vai deixando as considerações finais, te agradecendo muito, muito, muito Muito mesmo. por compartilhar os teus conhecimentos e o teu carinho, né? E por nos nutrir. Emocionalmente. Emocional. É verdade. É verdade. Eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra estar aqui, uma dessas mulheres incríveis, maravilhosas. E eu deixo o meu comentário para as pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir depois, que tem solução, que existe um caminho. E o caminho é o caminho que realmente é o trabalho, que é o caminho do autoconhecimento. Se conhecer, de se entender, de entender o que está por trás quando tem descontrole, porque às vezes não está se alimentando direito, ou às vezes mesmo problemas em casa e precisa de uma terapia para receber uma orientação de como resolver. Então, existe solução, existe várias pessoas que conseguiram virar essa chave. Então, não desista, né? Persista. E busque pessoas que possam te ajudar realmente nesse sentido. Não mais seguir uma dieta ou aquela lista de isso pode, isso não pode, porque isso não funciona a longo prazo. Então, o caminho é o caminho da conexão com o corpo, do se entender, de aprender a conversar consigo mesma, de ter domínio próprio, enfim. E as redes sociais da Leti, hein, pra galera conhecer mais também e te acompanhar. É, Aí bem tem legal. informação, aí tem conteúdo. Tem bastante. Letícia Loss, Terapia Nutri. Muito segue bem. lá. Segue a Leti lá, Segue viu? lá. Segue lá. E a gente já vai adiantando também, Ina. Vamos receber quem no próximo programa daqui 15 dias, hein? 15 dias. Então a gente vai receber a Leila Cagliari e a Valkyrie. A gente vai falar sobre o bem-estar da mulher. Também Opa. um assunto bem bacana. Muito bem. Vai ser top. E tudo isso é possível graças às nossas amigas patrocinadoras, né, Nossa, Ju? com certeza, que são Lavi Padaria Artesanal, Nila Sushi, Pizza Quest, Namorada e Moda Íntima, Doutora Raquel Dalmas Fitarelli, Leila Cagliari Estética e Clínica Kenner. Muito bem, o nosso muito, mas muito, muito obrigada a elas, aos nossos amigos e amigas, né? Porque aqui é assim, o pessoal tá de ouvido coladinho. E vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo aqui na página do Facebook da Serrana. Também o nosso Pod Bagurias no Spotify. Spotify, E YouTube. YouTube. E também siga-nos nas redes sociais, Bagurias por lá, hein? Aí. Gurias, tamo junto, hein? Tamo junto. Firmes e fortes. Ai, E foi eu muito vou bom. repetir um pouquinho de cada uma. Muito de todas nós. Um beijo no coração. Beijo. Obrigada, Martina. Tchau, Obrigada, gente. Leti. Até mais.